Estamos chegando com a estreia do Kamen Rider Gavi, o terror dos dentistas. O Ultraman Arc deixando recados importantes para as crianças. E um filme japonês desaparecido que foi encontrado e vai estrear no Brasil. O Toku Agora começa agora. O Toku Agora está chegando para agitar o seu feriado de 7 de setembro. Tudo bem, Dani? Tudo bem, Nerese? É verdade, né? 7 de setembro. É amanhã. Amanhã já é feriado. E falando em feriado, 7 de setembro, dia da independência. Lembra do hino? Ter contente a mãe gentil. Bem marcha, né? A liberdade. Na minha época de escola, pelo menos, a gente passava a semana inteira cantando todo dia o hino, né? Nossa, eu lembro que fazia um meme desse hino. Japonês tem 5 filhos. Fazia em cada região do Brasil, às vezes mudava um pedacinho ou outro, mas faziam. Espero que as crianças de hoje não façam, né, mais essa cantiga meio deseducada, né? E daqui a pouco tem os comentários de mais 2 episódios do Ultraman Arc. A série segue num ritmo bem tradicional, interessante, e daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Será que você já está assistindo? Será que você não vai se interessar em assistir depois desse comentário? Daqui a pouco. E Dani, vamos começar, como a gente faz todo o programa, né, com os comentários dos nossos espectadores. E os comentários foram monopolizados pelo Kamen Rider Go-Charge, né? A série terminou na semana passada, aliás, na outra semana, né? E é claro que todo mundo queria dar um pitaco aí nesse Kamen Rider, né? Você não assistiu, né? Não, eu não assisti. Nossa, eu jurando que assim, nossa, a série tá indo mal. Não, ela não tava indo bem. Você deve estar pensando, então, tive sorte de ter assistido. Eu tenho que pegar gosto pelos Kamen Riders novos, porque eles têm uma cara de dorama, né? Vamos ver se o Gava vai me conquistar. Hoje falaremos dele, mas o nosso primeiro comentário aqui é do Beto Magnum, que diz aqui, ó: eu nem quis passar perto de Go-Charge quando vi que os roteiristas eram os mesmos de um Ultraman que detestei, nem lembro qual era. Vou dar uma chance para esse novo Rider, porque o visual pelo menos tá bonito. A HQ do Spectreman que vocês falaram era 100% brasileira. Semana passada eu lembrei aqui daquela história em quadrinhos quando a gente era criança, que o Spectreman era azul, né? Sim, então ele lembro. Ela era 100% brasileira, era uma publicação não autorizada, por isso as cores e grafia do nome de alguns personagens eram diferentes do original. Uau. Mas era bem isso que eu estranhava quando eu era criança e via na banca. Ué, mas esse herói não é marrom na TV? Ele tá azul aqui na história em quadrinhos? Por isso que eu nunca comprei e nunca li. Nunca pedi pra minha mãe comprar e nunca li a história, porque eu achava que era muito estranho, parecia que estava muito diferente daquilo que eu via na TV. Não conquistava, na época a gente falava que era falsier, como fala, era cópia, e a gente não aceitava. E me perdoe quem gosta também, porque aqueles quadrinhos nacionais também de Jaspion, de Spilvan, Kamen Rider, sei lá qual mais foram lançados, eu não pedia para comprar nenhum deles quando era criança, porque eu achava os desenhos horrorosos. Eu olhava para a capa, dava uma folhada, eu falava, isso não tem nada a ver com o que eu vejo na TV. E eu não comprava. Comprei a sátira dos Trapalhões, do quadrinho dos Trapalhões. Eu lembro desse. Eu cheguei a comprar em Santos, eu estava em Santos, o circo também estava em Santos, mas eu nunca fui no circo. E era uma dos Changeman, até ela era maiorzinha até, né? Mas eu achava estranha como fala, a gente não entendia essa história de adaptação, né? O termo adaptação. E eu achava estranho, falei, nossa, mas isso não acontece na história. Ela não fala assim com ele. Olha aí, esse é do Gabriel The Word. Adeus, Go-Charge. Olha aí.
eu vou sentir saudades. Olha, um vai sentir saudades. O Gabriel e os amigos dele que cabem numa Kombi, os fãs do Gotchard, né? Eles lotam uma Kombi já. Uma peru inteira eles conseguem lotar. Cara, aquelas peruas, a mais antiga mesmo, não é nem uma besta, não é nem uma van, é só a Kombi. Foi uma série que me divertiu muito, com certeza uma das minhas séries de Riders favorita. Olha aí, né? Caçando encrenca, cartopunete dos fãs, os não fãs de Gotchard. Achei muito forçado essa reclamação de vocês dos atores. E aí, por que, Nares, ele tá tão forçado? Foi vocês forçaram a barra? Não, eu acho que eu e o Kuroda fomos sinceros, né? Mas nem sempre dá para agradar todo mundo, mas sim, digamos assim que eu trouxe aqui esse comentário do Gabrielzinho porque justamente ele é diferente da maioria dos nossos espectadores, né? Sim. A maioria dos nossos espectadores não fez coro com o comentário dele, né? Como, por exemplo, Dani, aqui o próximo do Tylence Medeiros. Sim. Um abraço pro Tylence que diz aqui, ó, que parece que ele terminou as provas lá, passou por um sufoco lá, as provas da faculdade. Força aí, cara. Estou louco pelo TokuCast do Kamen Rider Gotchard só para ouvir o que o Gil vai falar. Ó, o Gil tem que recomeçar a assistir a série primeiro, hein? Contando um segredo aqui, né? E pergunto a vocês, vi muita gente falando que foi o pior da Era Reiwa. Para vocês, como está o ranking das séries Riders Reiwa? Porque o Gavi já é o 6º Kamen Rider, passou rápido, nossa, né? Passou muito rápido. Já é o 6º. Ó, começou lá com o Kamen Rider 01 na Era Reiwa, daí veio o Kamen Rider Saber, o Kamen Rider Revise, o Kamen Rider Gits, o Kamen Rider Gotchard e agora o Gavi. O Gavi não dá pra valer ainda só com um episódio, né? Então desses 5, pra mim tá bem juntinho ali lá no topo o Gits e o 01, duas séries que eu adoro, mas eu vou usar o critério assim da saudade. Talvez eu sinta um pouquinho mais de saudade do Gits. Então eu vou colocar ali, ó, em primeiro Gits, em segundo o Kamen Rider 01 e o Revise eu vou deixar no meio aí, na meiuca, porque legalzinha, tem muitos problemas, não é ruim, podia ser muito melhor, mas ela é meio problemática. Agora, entre o Saber e o Gotchard é difícil mesmo de decidir quem é o pior, mas eu acho que por maioria de votos eu deixo no final o Gotchard em penúltimo Saber, que eu chamo de picolete chuchu, e para cair para a segunda divisão o Gotchard. Ou seja, sem gosto nenhum, né, picolete chuchu. Ó, e vamos pro último comentário que também tá mais ou menos aí no mesmo assunto, Dani. Olha aí, é da Cine Animation. Ainda bem que Gotchard terminou. Nossa, é o pior da Era Reiwa. A história muito genérica e também um elenco sem carisma. Caramba, para mim, a lista dos piores Kamen Riders da Era Reiwa estão o Kamen Rider Gotchard e o Revise. Aí que você falou, acabou de falar. Pelo jeito tem alguém que concorda aí comigo, né? Então, alguém que concordam aí comigo. Porque assim, ele é tão bonitão, o Gotchard é tão bonitão, mas teve a participação dos atores, tudo, mas nossa, o roteiro era tão fraco assim que não conquistou. Teve umas formas bonitas, interessantes, inclusive no final, a última forma do Valverde foi uma forma lindíssima, excelente. Foi no penúltimo episódio, então não sei por que ficou tão pro final, porque não dá tempo de vender brinquedo, né? Penúltimo episódio, você coloca na loja, na semana seguinte já tem outro Rider entrando, ninguém vai comprar. Então nem sei se chegaram a fazer brinquedo. Mas teve sérios problemas aí no roteiro, que parecia que não ia para lugar nenhum, desperdiçava boas ideias, ficava toda hora mudando de caminho, parecendo que tentando se encontrar no meio da história.
E também a Toei eu acho que não deu certo com o elenco. Talvez individualmente, não estou dizendo que os atores são ruins, talvez individualmente eles sejam bons, mas o conjunto não funcionou, né? Você já viu alguns Sentas aí, por exemplo, que o elenco funciona muito bem. Fica excelente. Sim. Aquele pessoal junto. Às vezes não dá liga, assim, às vezes um ou dois do elenco, ou o elenco inteiro não combina. Não quer dizer que todo mundo é ruim, mas parece que não funciona, né? Aconteceu aqui no Gotchard, não deu liga o elenco, não convenceu. Mas vamos tocar pra frente, porque daqui a pouco o assunto vai ser o Gavi. Aí parece... Então agora a vida agora é Gavi. Agora é Gavi. E já vamos falar de um filme que estava perdido e 30 anos depois foi encontrado e será exibido no Brasil. Já. E Dani, chegamos de volta na quinzena para falar do Ultraman Arc, dos episódios números 6 e 7 desse Ultra, que olha, ele tem sido uma série de Ultraman assim, no estilo mais tradicional. Ele tá me lembrando bem as séries de Ultra, as primeiras lá, o Ultraman, o Ultra Seven não, porque ele é um ponto bem fora da curva, né? Mas o Ultraman, o regresso de Ultraman, o Ultraman Ace, essas primeiras séries, que ele tá vindo bem naquele modelo tradicional de um monstro da semana, a história que ocorre naquele episódio, aparece um monstro ali pela metade, o herói enfrenta no final, mas não tá chato, não. Eu acho que a Tsuburaya tá provando que mesmo essa fórmula aí, que já tem quase 60 anos, funciona. Dá para você fazer ela ainda de forma interessante, de forma atraente. Podemos dizer que é uma mistura do tradicional, a fórmula tradicional, com a contemporânea, que gera uma terceira fórmula. Isso, até porque, por exemplo, lá nos outros dos anos 60, 70, eles não tinham mais de uma forma, né? Só era 50 episódios do mesmo estilo. Aquilo que foi introduzido lá no Ultraman Tiga e depois virou padrão para todos os outros, né? De terem algumas formas. Tem aqui, no caso do Ultraman Arc, mas... diferente das séries anteriores, ele resgatou uma coisa que tinha, por exemplo, no Ultraman X, que é a armadura. Então não é que o Ultra ele não tá mudando de forma, de cor ou de alguma coisa. Ele tá encaixando uma armadura. Anteriormente ele já tinha adquirido uma armadura baseado no Sol. E agora no episódio 7 ele conseguiu uma armadura baseada na Lua. Então também está num caminho interessante aí. Ele não está usando uma carta com o poder de um Ultra do passado, como a Tsuburaya já usou muito nesses últimos anos, ou até com o poder de um Kaiju do passado, que também já foi bem usado. Então parece que mesmo nessa nova fórmula, a Tsuburaya está usando algo que ela explorou só um pouco, que foi mais visto mesmo na série do Ultraman X, que já faz bastante tempo, né? Será que podemos dizer que, pegando essa forma do Ultraman, essa forma tradicional, faz com que os pais das crianças hoje, ou talvez a garotada infanto-juvenil, assista também juntos? Eu acho que pode atrair porque é uma fórmula que a Tsuburaya está usando diferente daquilo que a Toei tem usado ou está usando em Sentai Rider. Então acho que é justamente para isso, né? Lembrando que eles não competem, as séries da Toei e da Tsuburaya, em dia, né? Os Ultras da Tsuburaya são exibidos aos sábados pela manhã e as da Toei são exibidas aos domingos pela manhã. Então dá para a criança assistir tudo, né? Mas é claro que ela vai querer comprar o brinquedo daquilo que ela achar mais interessante, né? Então é justamente esse o jogo, qual série a criança vai achar mais interessante para ela pedir pro pai para comprar o brinquedo, né? E eu acho que a série tem me agradado, tem desenvolvido aos poucos a história de uma forma bem interessante. No episódio 6, inclusive, eles foram pro interior, naqueles típico
típicos ryokan, assim, aqueles hotéis do interior para você descansar do lado da montanha, né? Sempre perto de uma base da montanha. E teve um estilo de história, esse sim, que remeteu mais à época do Ultra Q, a série que deu origem ao primeiro Ultraman, e no Ultra Seven, né, que eram séries mais baseadas em Além da Imaginação ou Quinta Dimensão, duas séries americanas de ficção científica de muito sucesso naquele período, inclusive no Japão, né? Então, o mistério ali de que tem sinais que foram captados, de vez em quando acontecem uns tremores, acho que tem a ver com alienígena, e é interessante porque essa história aborda uma coisa bem atual. A Tsuburaya, ela pegou um tema bem atual e passou para as crianças. Talvez a criança não perceba exatamente da realidade, do que aquilo está falando, mas ela entende muito bem na história, porque um dos nossos heróis ali desse grupo que investiga os monstros, ao descobrir que uma das pessoas que estão ali na pousada, né, o recepcionista, o gerente da pousada, é um alienígena, a primeira reação dele representa um perigo, temos que prender essa pessoa, não acredito no que ela diz, ele aponta a arma para ele, já quer atirar até antes de fazer qualquer tipo de pergunta, ou seja, é uma história que aborda uma discussão muito atual, que é a xenofobia, né? Esse preconceito contra os estrangeiros, e que também existe no Japão, né? Não é só algo que a gente vê, por exemplo, da imigração, principalmente de pessoas da África ou de religião islâmica para a Europa, ou então dos latino-americanos dos Estados Unidos, mas também existe um preconceito muito grande no Japão em relação aos imigrantes, principalmente do Sudeste Asiático, né, das Filipinas, da Malásia e da Indonésia. Então, é um tema que ficou muito legal, da forma que foi colocado, e no final ele reconhece que ele estava errado. Inclusive ele diz pro protagonista, o Ultraman Arc, que ele não sabe que é Ultraman, né? Mas que perguntou para ele por que ele acreditou no homem. A história que o alienígena contou para ele convenceu. Ele falou, não, porque o alienígena faz um gesto assim com a outra pessoa. Com as outras pessoas, ele só faz um gesto assim, às vezes. Ele falou, não, porque aquele gesto não me pareceu perigoso, me pareceu um gesto carinhoso, harmonioso. E daí, na última cena do episódio, inclusive, esse outro personagem pergunta pro alienígena, né, o que é esse gesto que você faz de vez em quando? Ele diz assim, pode ter muitos significados, é até difícil de explicar, mas se eu fosse resumir em uma palavra, seria obrigado. E no episódio 7, Dani, que daí o Ultraman Arc ele já ganha uma nova armadura, porque o tema desse ano do Ultraman é imaginação. Então, os poderes e as armas, inclusive que o Ultraman Arc tem, foram desenhadas quando criança pelo Yuma, que é o humano que se transforma no Ultraman. Então, quando criança, ele já tinha desenhado essa armadura lunar no Ultraman. Então, a história também explora o poder da imaginação para você realizar as coisas. É um dos temas principais da série desse ano. Tem um garoto que ele desenha e aquele desenho que ele tanto imaginou passa pro Ultra. Isso, né? Na verdade é ele mesmo. Ele fez isso quando ele era criança. Quando criança. Uau. E sem nem saber que um dia ele se tornaria Ultraman, né? E aquilo que ele desenhou quando criança se torna realidade agora em armaduras pro Ultraman. Meio que aquela coisa, jogou pro universo, ele jogou pro papel. E ele legal. Talvez isso faz com que as crianças despertem a imaginação, os sonhos dela, para que elas se realizem. Exatamente. E nesse episódio 7, também uma história muito interessante, porque tem um monstro que surge ali, meio baseado num gato, num tigre de dentes de sabre, meio porco-espinho. Então, esse kaiju tá aquecendo, ele vai explodir, vai destruir a cidade inteira, e aí a primeira reação é vamos atacar, destruir o monstro e tudo mais, mas tem uma personagem que aparece pro Yuma e diz pra ele, né, vocês não estão entendendo, vocês estão fazendo errado, você não tá fazendo o que deveria fazer.
eles até descobrem que tem 2 batimentos cardíacos no monstro. Julgam assim, não foi o que eu julguei como espectador. A minha reação foi, nossa, esse monstro tem um filho. Não, eles acharam que o monstro tinha 2 corações. Mas não, a gente aprende que não, o monstro não tem 2 corações, ele tem um só. O outro batimento cardíaco dentro dele é justamente o filho dele. E que ele dá a luz a um outro kaijuzinho quando ele explode. Ele precisa reunir energia, explodir essa energia passando para o kaijuzinho para que o filho dele viva. Então, só que é claro, isso ia realmente destruir a cidade. Então o Ultraman nessa nova forma consegue formar ali um redemoinho em volta do monstro e protege a cidade no nascimento desse novo kaijuzinho. Então, outra história interessante, porque a primeira reação, inclusive, dos humanos foi, vamos atacar, vamos destruir, é uma ameaça. Espera, vocês não estão entendendo o que está acontecendo, né? A assombração que vinha falar para o Yuma é justamente isso. Pare primeiro, analise e entenda o que está acontecendo ali, antes de vocês destruírem essa vida, né? Ou seja, ele tem que proteger os dois, né? Sim, ele protegeu o monstro e os humanos, né? E teve alguma coisa assim do tipo, você está protegendo ele, né? Algum contra? Houve algum contra? Não, pelo menos isso na hora que o Ultraman começou a agir, o pessoal entendeu o que ele estava fazendo, né? Não se voltaram contra ele. Nossa, ele está defendendo um kaiju, não. Então também mostrou que houve compreensão daquilo que o Ultra estava fazendo. Então a série está muito interessante, Dani. Eu tenho gostado bastante do Ultraman Art. Tem sido divertido de assistir. E eu recomendo aí para os nossos espectadores que ainda não assistiram. É muito fácil, é só pôr no YouTube da Tsuburaya, não precisa de dificuldade nenhuma, né? Abre teu celular, o teu tablet, a tua TV, teu computador, põe no Ultraman Oficial, dá o play no episódio e tem legenda em português, infelizmente gerado automaticamente, que a Tsuburaya fez. Mas já é alguma coisa, né? Então dá para assistir oficialmente. É mais fácil que ligar uma TV. E depois de um ano que pareceu uma década, chegou o Kamen Rider Gav para aliviar a nossa mente aí do Kamen Rider Gotchard. E o que será que nós achamos dessa estreia? Você assistiu? O que você achou dessa estreia? Acompanhe que daqui a pouco tem os comentários então sobre o Kamen Rider Gav. Muito bem, Dani, como você falou lá na chamada, né, um filme perdido há quase 30 anos, já imaginou você fazer uma obra e ela se perder no tempo e no espaço, você acha que nunca mais vai encontrar. De repente alguém diz, encontrei aquele filme que você perdeu muitos anos atrás. Nossa, como fica a pessoa? Ou é alívio, ou é desespero, né? E do que é o filme, Narese? É um filme, na época, amador ainda, de terror japonês, né? Lá de 1986. Mas sabe o que é o mais interessante? Sim. E é por isso que a gente está trazendo ele aqui no Toku Agora, porque o filme tem algumas histórias de terror e é usado muito stop motion. Né, para os mais novos que não sabem o que é aqueles bonecos feitos de massa ou de outros produtos e que você tem que gravar quadro a quadro para dar a impressão que ele se move, né? Então, a gente não teve muito isso em Tokusatsu, né? Em Tokusatsu se preferiu vestir as pessoas de monstro e gravar. Mas o cinema americano usou muito isso. Tem animações inteiras feitas em stop motion. E sabe que o responsável por fazer muitas cenas de stop motion nesse filme, amador ainda de 86, foi o Kazutsugu Kosugi, que pelo nome eu também não sabia quem era, e certamente nosso espectador também não sabe, mas ele foi responsável depois, já profissionalmente, nos anos 90, em fazer efeitos de stop motion no Kamen Rider J, no Zeiran, no primeiro e no segundo filme de Zeiran,
e no Hakaider, todos os filmes dirigidos pelo Keita Memiya. Então, boa parte desses filmes dos anos 90 do Keita Memiya, que tinha stop motion, é o Kosugi que fazia o stop motion. E um dos primeiros trabalhos dele é esse filme amador de 1986. Então, quem vai contar agora um pouco melhor dessa história, que eu só dei uma pincelada, é o Bruno, responsável por esse Festival de Cinema e Quadrinhos de Marabá, lá no Pará, que inclusive está trazendo essa produção aqui para o Brasil. Você fica sabendo agora um pouquinho mais dessa história, e logo depois da fala dele, Dani, ele liberou pra gente um trechinho do filme. Vai dar pra gente ver também um pouquinho desse filme. Vamos dar uma olhada então. Bom pessoal, beleza? Tudo bom? Sou eu, Pedro. Esse filme, né, no caso, se trata de Nari Night Heroizo Kokusho. Ele vai ser exibido no Festival de Cinema e Histórias e Quadrinhos de Marabá de forma online e gratuita pelo YouTube, com uma grade de programação bem cheia e tudo mais. Sobre esse filme, se trata de um filme de 1986, feito inteiramente em 8mm. Esse filme, ele simplesmente conta com 4 histórias e se trata de pesadelos de uma personagem chamada Yumi. Yumi é uma personagem que está em todos esses curtas, com atrizes diferentes, como se fosse um sonho totalmente estranho, né? O filme é de terror japonês. O próprio diretor do filme, Hiroesa, no qual eu agradeço imensamente pela paciência, pelo apoio que ele está dando no projeto, o Hiroesa autorizou essa dublagem, essa exibição desse filme no Festival de Cinema e Histórias e Quadrinhos de Marabá. Então o filme está todo dublado, já está em quase finalzinho para terminar, e conterá, por exemplo, com dubladores bons. Marco Jardim, que fez nada mais ninguém menos que Ranger Vermelho da Força do Tempo, o Bycrosser, participou em Bycrosser no caso, e Aladdin, Obi-Wan Kenobi, o cara é incrível também. Além desse elenco está Michael Adrian, Giovanna Moraes e Eduarda Garcia também, que também é uma pessoa muito legal, que inclusive participou da dublagem de Sandland, que está na própria Star Plus, né? Então é um projeto bem legal e que vai ser exibido no YouTube, né? O filme ele foi perdido há muitos anos. Ele foi resgatado por um grupo de pesquisadores, um grupo de fãs, no qual também agradeço pelo apoio do Bruno, do Lesider, né? Que muitos desses caras que apoiaram esse projeto também de uma forma. Então toda essa ponte, todo esse grupo se movimentando, foi imensamente grato por isso. Eu cuidei da parte da direção de dublagem, com técnicos de dublagem, com o pessoal tudo bem acolhedor, né? E a dublagem está sendo feita pela equipe White Dragon, daqui de Marabá, que chamou o pessoal de São Paulo e Rio para começar a trabalhar junto. Tudo bem esquematizado, todo mundo é ator que está dublando, né? Então isso está muito bacana. Lembrando que o evento vai acontecer dia 14 e 15 de setembro de 2024, esse mês agora nesse caso. E espero contar com a presença de vocês. Muito obrigado a todos que estão apoiando. Estão doidos para ver esse resultado, viu?
Olha aí, Dani, como o Bruno falou, para quem não puder estar em Marabá, vai poder acompanhar pelo YouTube, né? Então, o Brasil inteiro, quem está assistindo aqui o Tuco agora, que está assistindo pelo YouTube, daqui 2 semanas vai poder assistir essa obra dublada no YouTube, né? Legal, né? Isso, acesso de 2 formas, né? Está dublado, para quem não curte o legendado, e para todos. Então, ter no YouTube é mais fácil que ligar a TV. YouTube, né? Sim. E depois que recomendo, então, eu ainda não vi o filme, eu só vi essa cena mesmo que a gente colocou aqui. Eu vou estar daqui 2 semanas assistindo o filme pelo YouTube. Quem assistir também o Night Night aí pelo YouTube, recomendo que depois dê uma olhada no Kamen Rider J, no Zeiran, no Hakkaider, para ver como evoluiu o trabalho do Kosugi nessa parte do stop motion, nesses filmes dos anos 90 do Keita Memiya, né? E estreou o novo Kamen Rider, o Kamen Rider Gav, Dani, o 6º Kamen Rider da Era Areia. Parece que tá passando voando, ó. 6º, só faltam 4, né? Bom, tirando 10. O Gav, só faltam 3 para comemorar 10 anos dos Kamen Riders da Era Areia, né? É muito rápido, né? É muito rápido. Há tempo a gente começou aquela nova Era Areia, é o 01. Começou pelo 0, já estamos no 06, que é o Gav. E eu fiquei surpreso com a temática da série, Dani, porque eu pensei, é algo que eu nunca imaginei que os japoneses fariam, né? Porque você imagina em um Kamen Rider que vai, durante a série inteira, ficar comendo bala, doce, salgadinho, fritura, guloseima, um monte de produto industrializado com excesso de açúcar, excesso de sódio, conservantes que estragam os dentes. Eu realmente achei muito estranho. Eu ainda estou esperando alguma reviravolta, sei lá, ele vai começar a passar muito mal na metade da série e vai ter que fazer uma desintoxicação alimentar, né? Porque você não acha que é estranho incentivar as crianças a ficar comendo essas porcarias? Acho que não, né? Acho que é assim... vão incentivar a ir ao nutricionista, né? Um endócrino para poder, talvez é isso. Essa categoria deve estar baixa no Japão, então eles vão para lá. Pode ser que aconteça algo mais para frente, né? Com certeza vai acontecer algo mais para frente, porque é quebrar toda a dieta. Eu lembro que em Go Busters tinha a menina que a Yoko precisava colocar um docinho de vez em quando na boca, porque senão ela caía. Sim, ela ficava sem energia nenhuma, né? A energia dela era o doce, né? Olha, eu gostei muito dessa estreia do Kamen Rider Gav. Gostei dessa opção da Toei de que o protagonista não é humano. Ele é um alienígena que tem uma boca na barriga. E eu achei meio assustador até, Dani, os vilões, eles têm uma boca meio monstruosa na barriga, com dentes que baba, e sai uma língua gigante para tentar agarrar as pessoas, para uma série exibida domingo de manhã. Sabe o que me lembrou? Sabe o que esses vilões do Kamen Rider Gav me lembraram na primeira cena, assim, que apareceu saindo a língua para fora, tentando comer as outras pessoas? Não sei se você conhece aquele anime Parasite, que inclusive foi feita uma adaptação, um drama coreano esse ano, baseado nessa animação, e também tem um filme japonês. Para quem está me assistindo e conhece esse anime, talvez entenda a relação que eu estou fazendo. Eu acho que, como a Toei nunca traz nada 100% inédito, né? Ela sempre se baseia em alguma coisa que está acontecendo por aí, fazendo sucesso. Às vezes é um filme de Hollywood, às vezes é uma história mesmo no Japão que está vendendo mais, um anime de muito sucesso. Ela sempre se baseia em alguma coisa assim para os seus produtos. Então, talvez tenha alguma inspiração também para esses vilões nesse anime Parasite, que eu recomendo, eu acho bem interessante. Mas a história do Kamen Rider Gav é interessante porque ela equilibra essa leveza do protagonista, que ele não é chato, mas ele tem essa leveza, um pouco dessa ingenuidade, até porque como alienígena,
ele não tá muito por dentro de como que as coisas são aqui na Terra, como é que é. Então ele tá aprendendo também. Já começou comendo doce. Começou, só que não começou por um caminho não muito saudável, né? Começou pelos doces. E também equilibra a série daí com esse lado um pouco mais pesado, então, dessa parte dos vilões. E pelo jeito a gente vai ter alguns momentos aí mais dramáticos, inclusive. Mas eu achei que a gente teve também uma boa luta. E o monstro, quando atinge ele, você viu as imagens do Gavi, ele é meio... Ele tem uma textura de bala mesmo, né? De bala de goma, de coisa assim, né? E quando o monstro atinge ele aqui no rosto, no peito, é como se essa parte da bala saísse e fica só a armadura preta no fundo. Mas ele consegue restaurar, né? Eu achei essa uma opção legal. Ele é do herói. Vamos ver se a Toei vai continuar com isso. Eu achei esse detalhe muito interessante. O formato dele são aquela coisa, parece cores de bala, cores de doce. Isso. Né? Um roxinho com amarelo. Nossa, vai vender. Acho que aí não vai vender brinquedo, né? Vai vender doce. Eles podem licenciar para ficar vendendo um monte de doce agora, né? Todos os doces que aparecem na série, você põe no mercado e que é mais barato que um brinquedo. E como a criança come todo dia, ela não vai brincar com um brinquedo novo todo dia. Talvez até a estratégia da Toei seja essa, vou aumentar as vendas de comida e não de brinquedo esse ano. Mas, Dani, o Kuroda também assistiu o primeiro episódio do Kamen Rider Gavi, mas ele não pôde estar aqui hoje, mas enviou pra gente o comentário dele, o que ele achou da estreia. Vamos ver aí o que o Kuroda tá falando pra gente. Ele sempre faz assim pra mim, quando eu chego. E aí, pessoal, eu sou o Kuroda e desculpem não estar presencialmente neste programa, mas presencialmente aqui em vídeo. Ou não estou presencialmente aí com o Nares, na bancada de hoje. Estou numa missão futebolística americana. Mais um beijo pra todos vocês. Cara, Kamen Rider Gavi, vamos lá. Vocês todos já estão cansados de saber que eu não tenho toda a bagagem que os meninos têm em relação a Kamen Riders, mas vamos por partes, vai. Pelo esse começo, por essa história, achei interessante a história, achei interessante que ele é muito forte, então, consequentemente, todos os vilões serão muito fortes, né? Tem que equilibrar. Então, e mesmo assim, né, o protagonista, que logo eu decoro o nome, ele é muito forte na Terra, mas ainda quase que apanhou pro monstro. Quer dizer, ele apanhou bastante pro monstro, mas aí ele conseguiu vencer. Provavelmente é isso, a mãe dele é humana, né? Ou ficou na Terra, mas eu acho que a mãe dele é humana. E aí ela foi capturada, igual os outros, igual vocês viram. A gente não sabe o que vai acontecer ainda, né? Com essas pessoas que foram capturadas, mas talvez a mãe dele volte. Eu gostei muito do menino e eu fiquei triste porque aparentemente deram esse primeiro episódio mostrando o Henshin e tal, mas toda a história, todas as pessoas que vão seguir na história vão aparecer a partir do próximo episódio. É o que eu entendi, né? Que me pegou. Essa coisa dele tomar os danos na armadura e aí a armadura voltar e aí tipo Homem de Ferro, né? E aí ele faz de novo, come, né, as balinhas e esses pedaços da armadura voltam. Isso vai ser interessante até a página 2, porque vai chegar uma hora que não vai ter tempo, saco e tal. Eu acho que eles vão parar com esse negócio, vai acontecer alguma coisa. A moto, eu tava achando, o episódio quase acabando, caramba, não vai ter uma moto no primeiro episódio? E no fim tivemos a moto em CG e a moto, depois a motoca no final, né? Adorei o design do monstro, adorei o designer dele, gostei muito do design. Sommelier de CGI nesse começo, mas eu achei bem gasto esse começo em relação a CGI, tretas e tudo mais, a sequência, gostei da luta, tal, de tudo que rolou. Foi um CGI bem feito, na minha opinião, mesmo a moto sendo meio estranha, mas das lutas tal, achei legal. Gostei do protagonista. Eu não sei porquê, e eu não assisti inteiro, tá? Eu assisti muito pouco. O jeito dele me lembrou um pouco o Rider Force, não sei porquê, mas não sei, essa alegria.
Mas gostei dele. Gostei do personagem. Ele me convenceu, por enquanto. Tá me convencendo. É isso, foi um bom episódio. Gostei, é um bom primeiro episódio. Tá bom? Desculpa não estar de novo presencialmente aí com vocês. Acho que semana que vem eu já tô de volta. Tá bom? Eu sou o Kuroda e até o próximo vídeo. E tchau. Tchau, Nares. Beijo, Dani. Bom, e além do que eu falei e do que o Kuroda acabou de comentar aí, Daniel, eu também queria deixar, para não dizer que tudo são flores, né? Eu queria deixar um ponto negativo e que a Toei insiste nisso. No episódio teve um triciclo, uma moto triciclo ali do Kamen Rider Gav, toda feita por computação gráfica horrorosa, que não tem por que usar na série. É chato, a Toei ela fica insistindo nisso. Ela teve uns efeitos que ela usava no início ano passado do Kamen Rider Gotchard, que depois ela abandonou na hora dele dar o golpe, que desmontava, montava de novo. Teve aquele triciclo na época do Kamen Rider Saber, que foi abandonado. Teve aquela moto diferentona que voava do Kamen Rider Revice, que depois foi abandonada. E até quando o Revice se transformava em coisas que compunha o Revice com o Vice, tudo em computação gráfica, e foi deixado de lado porque não funciona. Eu não entendo porque a Toei ainda insiste nessas coisas que não funcionam. Não desiste de fazer essa moto feita de doce, não sei o que lá, em computação gráfica horrorosa, que não convence ninguém, nem a criança que está assistindo. Mantém lá a moto física mesmo, como era antigamente, e pronto, tá bom. Então a minha única nota de desagravo, como diz o Kuroda aqui, é o sommelier de CGI, mas de resto, eu fiquei contente com a estreia do Kamen Rider Gav, e vamos ver para onde essa história vai na semana que vem, né? Então nem tudo é doce, né? Nem tudo é doce. Amargo, né? Exatamente. Vamos seguir então com o programa, com as notícias da semana no CTJ News, e grudadinho o Dani, que está aqui do meu lado, né? Vai trazer o que temos no TokuCast de amanhã. Direto da Central Tokusatsu de Jornalismo. O mangá Wingman, de Masakazu Katsura, autor de Video Girl Ai, está completando 40 anos. Para comemorar a data, uma série em live action será lançada pela TV Tóquio em 22 de outubro. Wingman foi publicado na Shonen Jump entre 1983 e 1985. O mangá conta a história de um aficionado por Tokusatsu que, ao conhecer uma garota de outra dimensão, ganha o poder para se transformar em Wingman. Um teaser de 15 segundos foi divulgado pela Toei Company, que está produzindo a série. O filme Garo Red Requiem retornou ao catálogo do Prime Video. A produção, que foi lançada no Japão em 2010, é distribuída por aqui pela Sato Company e pode ser assistida no serviço de streaming com legendas ou dublada em português. Foi divulgado um pôster de um novo filme de kaiju. Trata-se do monstro gigante Ayura, um projeto independente realizado por meio de crowdfunding e que conta com o apoio da Toho, a produtora do Godzilla. O filme se passa na província de Gifu e o monstro é baseado em um peixe de água doce comum no local. A produção também servirá para divulgar a região. Membros da equipe de efeitos especiais de Shin Ultraman e Shin Godzilla vão contribuir com o filme, que ainda não tem previsão de lançamento. Para comemorar os 40 anos das 3 séries dos Policiais do Espaço, foi aberta em Tóquio uma loja recheada de produtos relacionados a Gavan, Charivan e Shida. Os itens vão desde Blu-rays, passando por bonecos de todos os tamanhos, a camisetas e adesivos. A loja funcionará apenas durante este mês de setembro. Para ficar por dentro de tudo o que acontece no universo do Tokusatsu, não perca o Toku Agora, toda sexta-feira às 8 da noite. Adriano Nares, da Central Tokusatsu de Jornalismo, para o CTJ News. Eu estou com a camiseta do Kamen Rider X, com a muque do Kamen Rider X, e se você achou que o próximo TokuCast também será sobre Kamen Rider X, acertou!
Sim, o Mesão de Bar vai falar sobre essa obra maravilhosa aí. Kamen Rider X é o tema do nosso próximo TokuCast. Não deixa de colocar o seu comentário no YouTube e no Spotify. E não deixa de colocar as 5 estrelas no Spotify. Lembrando que a cada 5 estrelas que você coloca, um prédio no Japão é reconstruído após um ataque de Kaiju. Tá? Kamen Rider X é o tema do nosso próximo TokuCast. Seja padrinho do TokuCast e concorra a brindes todo mês. Minna Mataraishu Setup! Pois é, mais um TokuCast aí, dessa vez o X entrou, né? O nosso entra, né? Enquanto o outro sai, o nosso entra. Eu acredito até que vocês tenham comentado que uma coisa que me chamou muito a atenção na série, acho que te chamou também, né, Dani? Porque a série, você assiste o primeiro capítulo, você pensa, ah, nossa, que legal, então o X é assim e tá indo pra cá. Você assiste o segundo capítulo, não, foi pro outro lado, esqueceu, jogou tudo no lixo e ele vai pro outro lado, né? Eu leio de comentários assim, né, que nossa, como pode, né? Tava o Vônei, o Senna, o Anlooper, o Thiago AP, né? Deu Gil, bastante, né? Aí. O Gil tava e o Gil, né? O Gil tava comandando ali. E logo X não para por aí. E quem está nos assistindo e ainda não é padrinho, né, Dani, pode virar padrinho do TokuCast para apoiar o nosso programa também. E, inclusive, vou falar aqui, eu estava até colando, Dani, porque o Gil divulgou ali o próximo sorteio que vai ter, que é o sorteio do mês de agosto agora, mas como quem acompanha o programa sabe que o Gil foi papai de novo, então o sorteio de agosto vai acontecer agora no comecinho de setembro. E olha, tem ali um Baltan, tem Ultraman Z-Earth, Ultraman Tarot, tem Kamen Rider da série do Ryuki, tem miniaturiazinha do Black, do RX. Ah, e eu tô vendo aqui na foto, encontrei aqui embaixo, tem a Kiramei Pink, de Kira Major. Tá recheado, ó, pra quem é padrinho, participa todo mês desses sorteios, né? E vamos então encaminhando o programa pro final. Como sempre, agradecendo a sua audiência, a sua companhia, desejando aí um bom feriado, então, de 7 de setembro, que é praticamente não feriado, porque está no final de semana, né? Mas a gente, de alguma forma, aproveita, né? E voltamos na próxima sexta-feira. Obrigado pela audiência e até semana que vem. Até!